Olá pessoal, a gente já está caminhando para a reta final, finalizando aí a nossa unidade 6, consequentemente finalizando o nosso terceiro bimestre, né? Bem galera, a gente vai estar falando agora do reino fungi e do finalzinho dos vírus, ok? Aí esse assunto vai estar lá na sua página 49 até a sua página 52. Como vocês podem observar nessa imagem, é o desenvolvimento de um cogumelo. Cogumelo é um indivíduo pluricelular do reino fungi, tá? Bem, reino fungi, os indivíduos que compõem o reino fungi são os fungos. Eles já foram por sua aparência e habitat, ou seja, onde eles vivem, classificados dentro do reino das plantas. Nessa época, os cientistas consideravam os fungos como plantas que tinham perdido clorofila, porque eles não eram verdes, tá? Eles podem ser unicelulares, como por exemplo os levedos, tá? Esses levedos nós podemos ver como exemplo aqueles fungos que se desenvolvem, por exemplo, no seu queijo. Aqueles fungos que deixam o queijo prato, por exemplo, meio esbranquiçado, ou o queijo Minas Frescal, meio gosmento, né? Esses são causados por levedos. E temos os pluricelulares, como por exemplo os bolores. Esses bolores vocês veem muito em pão, né? Em pães. As orelhas de pau e os cogumelos. Todos os fungos são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. E suas células são eucarióticas. Detalhe, os fungos não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam a partir da absorção de matéria orgânica do ambiente. Só que eles se alimentam através da digestão extracorpórea. O que significa isso? Eles liberam, ao invés deles digerirem internamente, eles liberam uma micotoxina, né, que é uma enzima digestiva, para fora do seu corpo, para fazer a digestão fora, tá? Então, quando você, por exemplo, compra um queijo, esquece na geladeira e quando vai lá ver, ai, que pena, eu não tenho coragem de jogar esse queijo fora, vai lá e corta a parte de fora do queijo, come o que está dentro, você está cortando a parte de fora que é o corpo do fungo, você está comendo a pior parte, que é a micotoxina. Olha o nome, micotoxina, a parte pior é aquela que você está comendo, tá? Então, muito cuidado, aquilo que você acabou de jogar fora, que é o fungo, o nome dito, né, é o corpo de frutificação. Então, nesse processo, eles liberam enzimas digestivas que quebram as moléculas orgânicas grandes, como os carboidratos, em moléculas menores, o que facilita a absorção dos nutrientes. Esse processo vai gradativamente promovendo a decomposição do substrato. Aqui vocês observam um exemplo de um fungo, ele está liberando esporos, esses esporos estão sendo névoa, forma como se fosse uma explosão, né? Garantindo que alcance longas distâncias. Fungos pluricelulares, como por exemplo cogumelo, as células estão unidas, ligadas umas às outras, formando longos filamentos entrelaçados, chamados de hifas. Gente, hifa é o nome da célula dos fungos, tá? A união de várias células dos fungos, que são as hifas, forma o tecido, que é chamado de micélio, tá? Então a célula fúngica é chamada de hifa. O tecido formado é chamado de micélio, tá? A estrutura que vemos e que denominamos de cogumelo é a parte reprodutiva do fungo, chamada de corpo de frutificação, tá? Que é essa parte aqui, ó, superior. Aquela que a gente olha no cogumelo, principalmente em tempos chuvosos, como tem estado esse período aí, você vê muito cogumelo no quintal. E esses cogumelos, a parte de cima, que é o que você consegue observar, são chamados de corpos de frutificação, tá? A reprodução dos fungos pluricelulares ocorre por meio do corpo de frutificação, que apresenta diversas estruturas internas denominadas esporângios, que formam os esporos. Lembrando que os esporos são responsáveis exatamente pela reprodução, tá? Algumas espécies também podem se reproduzir por brotamento, como por exemplo os levedos. Lembrando que vocês já viram brotamento lá no início da unidade 5. Ao contrário das plantas, eles têm parede celular, ou melhor, ao contrário das plantas, as plantas têm parede celular formada por celulose. Já os fungos têm parede celular formada por quitina, tá?
que é um outro tipo de carboidrato. Os fungos podem viver associados aos demais seres vivos por meio do mutualismo e do parasitismo. No caso, por exemplo, as micorrizas. Nesse caso, os fungos estão associados às raízes das plantas. Nos líquens, os fungos estão associados às algas, né? Agora, os fungos também podem gerar doenças, né? Como, por exemplo, nas plantas, né? Ela pode causar uma doença chamada ferrugem. No ser humano, ela pode causar uma doença chamada micose. Agora, além da micose, o fungo também pode causar frieiras entre os dedos, né? E candidíase, principalmente nas mulheres. Importância econômica e ecológica dos fungos. Primeiro, assim como as bactérias, os fungos têm importância crucial na cadeia alimentar. Eles são decompositores, ele decompõe a matéria orgânica morta, tá? Alguns fungos, além disso, também servem como alimento, né? Como, por exemplo, o champignon. Eles também fazem parte da indústria farmacêutica, inclusive o primeiro antibiótico que surgiu, né? O primeiro antibiótico inventado foi a partir de um fungo, foi inventado na coincidência, não foi por querer. Tá? O pesquisador Alexander Fleming, ele estava pesquisando uma bactéria, só que sem querer a sua cultura de bactéria foi contaminada por um fungo e esse fungo não deixou a bactéria dele crescer. Então ele percebeu que esse fungo que ali se desenvolveu produziu uma substância que matou as bactérias dele. A partir dali ele descobriu uma substância que matava a bactéria, que era a micotoxina do penicillium. Daí surgiu a penicilina, que é a micotoxina produzida pelo penicillium. Então a penicilina foi descoberta por acaso, tá? Assim como também participa na produção de pães, queijos, bebidas, além na composição de fermentos biológicos para a produção de vinhos, entre outros, né, que é através dos fungos do gênero Saccharomyces. Bom, pessoal, agora vírus. Os vírus, eles não fazem parte dos 5 reinos, tá? Os vírus, eles têm uma classificação à parte, exatamente por eles não terem características relacionadas, ou melhor, eles não têm algumas características relacionadas aos seres vivos, tá? Primeiramente, vamos lá. Alguns cientistas afirmavam que os vírus não eram seres vivos. Por que vocês acham que eles não são seres vivos? Ah, professora, mas por que eles não são seres vivos se eles têm DNA? Verdade, eles têm DNA. E vou te dizer, eles também podem ter RNA. Isso aí, eles também se reproduzem. Isso aí, eles também se nutrem. Ou seja, precisam de energia. Então, por que eles não são seres vivos? Simplesmente pelo fato de tudo isso que a gente acabou de falar só pode acontecer se ele estiver dentro de uma célula. Se ele estiver fora de alguma célula, ele nada disso faz, tá? Então, qual é a principal característica de um vírus? Ele é um parasita intracelular obrigatório, tá bom? Então, podem apresentar várias formas diferentes que consistem basicamente em um envoltório de proteínas chamado capsídeo. Então, observem aqui, isso aqui é um vírus, tá? Vocês talvez estranhem o formato, é porque esse vírus aqui se chama bacteriófago. Esse vírus é um vírus que contamina a bactéria, tá? Esse vírus aqui é o capsídeo, que é essa capa externa. Aqui dentro está o DNA dele, que é o material genético. Aqui tem uma cauda e aqui as fibras da cauda. Esse bacteriófago, quando ele se instala numa bactéria, ele se instala e aí lança seu DNA para dentro da bactéria, tá? Bom, então podem apresentar várias formas diferentes. Consiste basicamente em um envoltório de proteína chamado capsídeo, que é essa capa aqui externa, protegendo o material genético. Alguns vírus podem ter um envoltório externo ao capsídeo, chamado de envelope. São os que a gente chama de vírus envelopado, tá? Não são todos os vírus que têm envelope, tá? Esse envelope, gente, não está falando aqui, mas esse envelope geralmente é estrutura idêntica da membrana plasmática. Então, esse envelope aqui, geralmente são vírus que contaminam células dos animais, ok?
Também há aqueles que têm uma estrutura denominada cauda, como os bacteriófagos, exemplo esse. Vírus parasitas específicos de bactérias. Somente no interior de células parasitadas os vírus conseguem se multiplicar. Por isso são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios, que foi o que eu acabei de falar. Observem só, aqui ó, o capsídeo, que é essa estrutura azul que ele está simulando, material genético do vírus, e o envelope, que é essa parte aqui marrom que ele está mostrando. Esse envelope aqui tem a estrutura semelhante à membrana plasmática, então ele engana basicamente a célula. Por isso que a célula acaba se contaminando com vírus fácil, tá? Quando não estão parasitando uma célula, os vírus ficam sem nenhuma atividade. Alguns morrem e outros assumem uma forma semelhante a pequenos cristais. Nessa forma, eles são conhecidos como virions, ok? Assim, eles podem permanecer no ambiente por muito tempo até encontrarem outra célula para parasitar e se multiplicar. Os vírus podem causar inúmeras doenças aos seres vivos, inclusive aos seres humanos. Algumas das principais viroses que podem se desenvolver nos seres humanos são gripe, cachumba, catapora, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, febre amarela, poliomielite, AIDS, entre outros. O combate a essas doenças causadas por vírus é difícil, uma vez que esses seres são susceptíveis a diversas alterações no seu material genético, exatamente porque eles são mutantes, tá? Eles modificam o seu ácido nucleico, né, que é o RNA, principalmente quando é RNA, quando é DNA é mais fácil, mas quando é RNA ele muda toda hora. Podem prejudicar a eficácia dos tratamentos ou vacinas. Alguns tipos de vírus têm estruturas mais estáveis e para eles há vacinas eficazes, como os vírus do sarampo, da rubéola e da cachumba, que podem ser evitados com vacina tríplice viral. Aqueles que são compostos com DNA é mais fácil de ter vacina. Aqueles que são RNA, eles são mutantes, modificam o tempo todo, tá? Bom, gente, então a gente encerra por aqui a nossa unidade. Vocês vão fazer a atividade lá da sua página 51, no seu livro didático, página 27 e 28 do seu livro de atividades. A gente finaliza a unidade aqui. Espero que vocês tenham compreendido tudo. A gente se vê lá no Meet. No Meet nós estaremos fazendo as correções das atividades. Façam com atenção, tá? Porque a gente vai estar discutindo sobre as atividades, hein? E eu vou estar anotando quem fez, claro, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.